Sejam bem-vindos. Eu, Benildo Santos Ribeiro, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, declaro aberta a audiência pública para leitura e discussão do projeto de lei do Executivo 10 de 2019, para que estima a receita fixa, despesa do município de Iperó para o exercício de 2020. O projeto teve sua publicação no Jornal Oficial do Município, na edição 678, no dia 18 de 10 de 2019. No mural e no site da Câmara, lido em sessão ordinária, sendo dado ampla divulgação. Convido para compor a mesa o senhor Mário Sérgio Nicolau, a senhora Vera Lúcia Rosa Fernandes, secretária municipal de Administração e Finanças. Quero também registrar já a presença do vereador Ângelo Valário, do vereador Lúcio e da vereadora Edivani nessa sessão. Dando prosseguimento, informo que o projeto de lei do Executivo 10 de 2019, que estima a receita fixa de despesa do município de Iperó para o exercício 2020, já foi lido em sessão ordinária, portanto, é do conhecimento de todos. Peço ao senhor Mário Nicolau que expane o projeto. Boa tarde, senhores, senhor Mário, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Eu gostaria de consignar a presença da doutora Silvia Ribeiro, presidente da Associação de Defesa dos Animais de Iperó, e do senhor Mauro Ribeiro, que é presidente do conselho que foi formado esse mês de outubro, do Conselho Municipal de Defesa dos Animais de Iperó, que são presentes aqui. Gostaria de registrar a presença dos mesmos. Seja bem-vindo a essa sessão. Quero registrar também a presença da vereadora Valéria, no plenário. Boa tarde a todos, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente. Estamos aqui, então, para fazer a apresentação mais sucinta ou mais resumida do projeto de lei do orçamento de 2020, estando com base nos estudos técnicos que a Secretaria de Finanças, através da secretária de Administração e Finanças, a senhora Vera Fernandes, e mais alguns técnicos da área, juntamente comigo, determinamos os valores tanto de receita como de despesas do exercício de 2020. Basicamente, o projeto seguiu aquilo que já veio da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Não fugiu muito daquilo que já tinha sido proposto no mês de abril. Deu uma diferença aí de pouco mais de R$500 mil em relação a abril do projeto de Lei de Diretrizes para esse projeto. Ainda diferença a menor ainda, porque como peça de planejamento, todos os números sofrem variáveis praticamente todos os dias, por questões de mercado, de juro, de câmbio, oscilações da política, da economia. Então, tudo isso reflete nos números que serão definidos e que são definidos
para o projeto de lei, ainda mais um projeto de lei de orçamento, porque a gente tem vários fatores que levam em consideração. Alguns fatores de receita a gente considerou, né? Nós tivemos um crescimento no nosso índice do ICMS, que é uma das principais receitas do município, em torno de 4%, fora a inflação. Então, se considerarmos a inflação de 3, 4, mais um crescimento de 4, vamos ter quase 8% de crescimento do ICMS. Mas em relação a outras receitas, a gente teve ajuste, inclusive, negativo. Alguns repasses do governo federal, inclusive, né? A Vera até pode me auxiliar, que parece-me que o repasse do salário de educação, que diminuiu em relação a 2018 para 2019, já diminuiu. E os repasses da assistência social não que diminuíram, mas o Ministério da Assistência está atrasando os repasses. Então tem alguns repasses federais que, apesar de serem mensais, o Ministério de Assistência Social faz uns 2 meses já que não encaminha nenhum valor. Então fica numa situação que a gente considera aquilo como receita, até programa uma despesa, mas o problema às vezes acontece na transferência desses recursos da esfera federal para o município. Então, às vezes acontece isso também. Na esfera municipal, aquilo que é reflexo de impostos municipais, o IPTU, o ITBI, o ISS, né? Aí praticamente foi valorizado em relação apenas à inflação, com um pequeno crescimento no IPTU por conta do projeto de lei que será encaminhado ainda a essa casa para a tributação dos imóveis da Fazenda Boa Vista, né? Porque a partir de 2020 vai ser permitido já a prefeitura cobrar o IPTU dos imóveis lá da Fazenda Boa Vista, que são 107 imóveis que por lei estavam isentos do IPTU nos primeiros 5 anos da abertura do loteamento, mas a partir do ano que vem já podem ser feita a cobrança. Como são imóveis de alto padrão e imóveis cujo preço foge, inclusive, da realidade do município de Peró, nós vamos ter que encaminhar um projeto de lei aqui para a Câmara para adequar o preço da cobrança desses imóveis da Fazenda Boa Vista, porque hoje no Código Tributário não existe nenhum valor compatível com o que vai ser cobrado lá. Então, o nosso Código Tributário, se não me engano, o máximo de um valor de terreno aqui é em torno de R$50 o metro quadrado, coisa que lá é 10, 20 vezes mais do que isso. Então, no nosso Código Tributário não tem. Então, nós vamos ter que mandar um projeto de lei aqui para atualizar o nosso código para permitir a cobrança disso, né? E em relação a isso, é um crescimento estimado em torno de R$800 mil na receita do IPTU, só com os imóveis da Fazenda Boa Vista, né? Se vão pagar ou não vão, aí é outra conversa, né? Mas está estimado dentro do orçamento. Com relação aos valores de despesa, foi incluído, depois de uma conversa que nós tivemos com o prefeito, com o vereador Ângelo, foi incluída também uma despesa específica para o Fundo Municipal da Defesa dos Animais. Está dentro da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, né, conforme a lei de 2018, que criou esse fundo municipal. Então, está consignado no orçamento o que foi possível a gente, nesse momento, adequar. São R$70 mil que está lá no orçamento. Acho que ainda não atende plenamente o anseio
dos participantes do fundo, mas é o primeiro passo. Achei que é o primeiro passo. Claro que esse valor pode ser suplementado agora na fase de discussão dos senhores vereadores. De repente, os vereadores que se engajarem nessa ideia do fundo municipal podem fazer uso daquela verba, inclusive que está consignado no orçamento também, que foi um pedido da Câmara, né, da gente conseguir algum recurso. Tudo é o primeiro passo, né? Foi aquilo que a gente tinha comentado, acho que na LDO, que daquela dotação denominada, a gente conseguiu R$200 mil. É um valor pequeno? É pequeno, mas é a primeira vez que um prefeito manda um valor que fala, senhores vereadores, tem R$200 mil aí, pode distribuir aonde os senhores quiserem. Nunca, eu saiba, nunca tinha acontecido isso aqui em Iperó. Já o valor não é expressivo, reconheço, mas é o primeiro passo, né? Futuramente, conforme as arrecadações, a receita, a gente pode, quem sabe, no futuro, distribuir um valor melhor e nas futuras discussões, isso daí ser ampliado o valor para que cada vereador possa, conforme a sua plataforma política, distribuir da melhor forma possível, né? A gente entende essa parte, né? E demonstra com isso que a gente tenta atender no que é possível. Não adianta eu querer pôr lá um orçamento de R$2 milhões, sendo que eu não tenho receita suficiente para cobrir isso. Então não adianta eu pôr. Não, é preferível ser realista. Tenho R$200 mil. É pouco, reconheço, mas é o primeiro passo, né? Depois, como vai ser feita essa distribuição, daí os senhores vereadores que vão sentar, se vai jogar todo esse valor em uma única dotação, não sei, se vão dividir, cada um vai ter um percentual para poder usar, é de livre escolha. Eu só lembro que não se pode mexer nem para efeito de suplementação em despesas de pessoal, porque despesas de pessoal afeta exclusivamente o poder executivo. Então, em despesas de pessoal, em encargos sociais e no serviço da dívida, que são aqueles compromissos que a prefeitura tem junto ao poder judiciário, com precatórios, e junto com a Receita Federal em parcelamentos. Então, nessas 3 dotações, pessoal, encargos e serviço da dívida, que não é possível, conforme a legislação já explana isso, não é possível que se faça emendas. Nos demais emendas de material de consumo, serviço de pessoa jurídica, construções, reforma, ampliação, aquisição de bens, aí é livre, todas as dotações são livres e podem ser emendadas. Nós podemos prosseguir, acho que abrir a palavra para dúvidas dos vereadores, do munícipe presente. Boa tarde, senhor Mário. Sobre essa alteração, né, já está sendo encaminhada o dispositivo, como é que chama? Substitutivo, né? Colocando o item da defesa dos animais para o fundo municipal. Esse valor de R$70 mil, né? E eu gostaria de saber porque a princípio a gente conversou na secretaria aquele dia, é importante para a gente que tivesse esse campo, que a gente pudesse estar remanejando algum valor através de uma emenda, qualquer coisa. Então, para a gente já é importante. Esse valor também realmente é pouco, né, da demanda, mas não tínhamos nada. Eu acho que é importante que a gente tenha. Eu gostaria de saber porque constava do zoonose, 60 mil, que era da saúde. Continua constando zoonoses? Não, em zoonose ainda continua com aquela dotação de 60 mil. Okay. Ainda continua, e foi aberta essa outra dotação da manutenção do fundo municipal, né, da defesa dos animais, com mais 70 mil.
Esse 70 mil eu cortei de outras secretarias, tive que conversar com alguns secretários para poder ajustar o valor. Ok, eu agradeço muito a atenção. Obrigado. Boa tarde, Mário. Tudo bem? Boa tarde. A dúvida é o seguinte: esses 200 mil vão ser destinados para a Câmara, e aí eu acho que, em acordo dos vereadores, acho que vai ter uma divisão entre os 11, cada um vai indicar certa parte onde quer fazer o trabalho. A minha pergunta é o seguinte: esses valores serão diluídos nos 12 meses de 2020? Não, depende muito da ação que vocês vão jogar, né? De repente, vamos dar um exemplo. Vamos dizer que você e mais algum vereador se reúnam, porque vai dar cerca de 18 mil reais, parece, para cada vereador. Então, 2 vereadores reúnem e vamos 36 mil reais. Vamos pôr 36 mil reais em iluminação pública. Esse gasto vai se somar à dotação que já existe e vai ser para ser custeada durante o exercício, né? Mas, de repente, eu quero uma outra ação que é um equipamento para a guarda municipal, né? Esse gasto, obviamente, de um veículo para a guarda. Então, esse aí vai ser executado uma vez única, né? Uma vez só, né? Então, depende da ação para onde vai ser destinado o valor. Boa noite, Mário. Boa tarde já, né? Estou falando boa noite, que eu acordei cedo hoje. Mas esses 200 mil que vai ser dividido para cada vereador, 18 mil, eles vão, vai ser obrigatório, o prefeito vai ter que atender, tipo uma demanda nossa de iluminação, do que seja. É obrigatório ele atender, não? Como ele vai ser somado em alguma dotação que já existe, né? Porque obrigatoriamente eu não posso criar uma despesa nova. O legislativo não pode criar, ele vai ter que ser somado em alguma despesa que já existe. Então, por exemplo, eu quero comprar ventiladores para as creches, que dá 18 mil reais. Ele é obrigado a gastar os 18 mil reais em ventiladores, por exemplo? Não. Porque senão fica 200 mil, né? É a mesma coisa de zero para nós aqui. Né? Só fica na conversa. Não estou dizendo que ele vai ficar na conversa, entenda bem. Mas o interessante se fosse assim, vou indicar para ventilador e fosse comprado os ventiladores. Eu entendo que desde o momento em que o prefeito autorizou fazer essa distribuição desse valor, é porque ele vai se comprometer em atender. Né? Senão, eu não ponha nada, eu não preciso mandar, porque por lei não precisa mandar realmente. Né? E eu acredito, se ele já partiu dele a autorização para colocar isso, acredito que vai ser executado naquilo que vocês vão pedir. Por lei, ele não é obrigado. Mas eu entendo que, conforme ele já pediu para colocar, então é porque ele vai querer executar. Para não gerar uma expectativa, né? Se você pensa em fazer alguma coisa, atender algumas demandas da população, chega na hora H, não é atendido. Desses 200 mil ficou vago, né? Eu entendo a preocupação dos senhores, mas é tudo também. Vamos dizer que o ano que vem vem uma crise brava aí, a receita de 99 cai para 80 milhões. Vai executar tudo? Não, vou ter que executar 80 milhões só do orçamento. A gente está numa situação em que a gente espera que não, né? Que o orçamento cresça. Todo mundo tem essa expectativa. Mas, né, você sabe, a gente acompanha o noticiário todo dia aí. Está vendo como é que é. Uma hora sobe, uma hora desce, uma hora o cara fala uma coisa, a bolsa cai, o investidor não vem. Então, tem tudo isso. Vamos torcer, né, para a bolsa não cair, para aumentar. O negócio de ficar pensando meio negativo é meio complicado. Então, vamos torcer aí que tudo melhore para nós poder... A gente pensa que a economia local não tem reflexo de coisa nacional, mas tem reflexo. Tem reflexo. O município recebe receitas do Estado. O ICMS, a maior receita do Estado de São Paulo é o ICMS. O município recebe, né? Agora, se a atividade comercial no Estado cair, vai cair o repasse para o município. Então, são várias questões que às vezes fogem, inclusive, da questão do município controlar.
porque o município não tem controle sobre o ICMS do Estado ou sobre o FPM federal, que é a maior receita do município, é o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. O município não tem como controlar isso, porque é uma arrecadação federal, né? Então, a gente torce para que não. Acredito, se o orçamento for executado conforme planejado, o prefeito municipal vai atender todos os pedidos que forem encaminhados, inclusive nessa questão da divisão desse valor que foi colocado na proposta de lei agora. Então vai ser através de indicação, vai ser através de... Como que vai ser a forma? Então, agora os senhores têm que pegar e fazer a indicação. Ó, vamos... a Thaís, acho que sabe do qual dotação está inserido o 200 mil. Então, para qual dotação que nós queremos ampliar? Tem dotação de iluminação pública, conservação de estradas rurais, manutenção de escolas, construção, reforma de escola, o fundo municipal dos animais, fundo do idoso, fundo da criança, conselho tutelar, guarda municipal. Dotação tem para escolher de monte. É dividido, mas acho que eu vou juntar o meu da Valéria. Não, vamos usar em Georgette. Tá certo, nós juntar. Mas era só isso aí a dúvida. Ô Mário, Oi. Tem aqui no orçamento, acho que código 17, saneamento, R$1.681.000. Isso é referente a algum investimento que a prefeitura vai fazer junto com a Sabesp, ou é referente ao pagamento da dívida anterior? O qual dotação que é, sabe? Sistema de água e esgoto sanitário, valor total R$1.681.000. É o parcelamento com a Sabesp. É o parcelamento que a gente tem com a Sabesp. 90 e quanto é? 93 mil reais por mês. Ah, não, tranquilo. É só para saber mesmo se encaixa da dívida. E o segundo coisa, teve algum impacto no orçamento, a lei municipal que a gente aprovou aqui, que foi enviado pelo prefeito, referente ao recolhimento do imposto das maquininhas no município que é tomado de serviço? Desculpe, não entendi. Do qual impacto sobre? A gente votou uma lei aqui, referente ao recolhimento do imposto do recebimento da maquininha de cartão de crédito. Já teve algum impacto nesse orçamento ou ainda não? Não, mas essa o ISS sobre tanto operações de cartão de crédito como o plano de saúde também. Mas essa lei está suspensa pelo ministro Dias Toffoli. Ele suspendeu a eficácia da lei. Mário, boa tarde. Boa tarde. Minha pergunta é assim, aumentar o orçamento de exames na UBS. Tipo assim, a UBS do centro, a gente sabe que é a mais procurada. E quando a pessoa passa, ela recebe a guia de exames. Só que para ela agendar, passou em agosto, a vaga é só para 25 de outubro. E nos outros postos que é menos procura, tinha como assim fazer um rateio para aumentar a demanda do centro e diminuir, vamos supor, dos outros postos que não usa ela por inteira? É que na realidade o orçamento ele não é subdividido nesse patamar de unidade de saúde por unidade. Nós temos unidade aqui do centro, Vitorino, Bacaitava, lá, Jorjoeta tem duas. Especialidade. Isso, mas ele não é, o orçamento ele é dividido dentro da saúde, dentro da assistência básica, que é um dos termos, porque nós temos duas assistências aqui, nós temos a assistência básica e a média e alta complexidade, que envolve o SAMU e o pronto atendimento. Sim. As UBS são assistência básica. Então, dentro da assistência básica, existe uma dotação lá dentro. Contratação de pessoa jurídica, que são laboratórios e clínicas de imagem. E tem uma dotação lá de 500, 600 mil reais para atender toda a rede. E não tem, assim, dentro uma dotação para o posto do centro, uma dotação para o Vitorino. Não. É uma única dotação para toda a rede.
E mesmo que a unidade não use, não pode ser passada para outra, então, também. Não, mas é que dentro do orçamento a gente não sabe qual unidade que está usando. Porque quando chega na contabilidade, chega um pedido de contratação de empresa para realizar exames. Então, chega um X só. Para a gente não está nesse nível de detalhamento. Quem tem esse nível é a Secretaria da Saúde, né? Ah, tá. Obrigada. A minha dúvida, Mário, voltando na questão de emenda, eu acho que a gente vai ter de ser amplamente ajudado pelo senhor, pela Vera, até mesmo para a gente aplicar essas emendas, porque como o senhor mesmo disse, é a primeira vez e a gente fica aí na dúvida como elaborar até mesmo essa emenda, porque eu visitei algumas escolas, peguei algumas demandas de escolas, e aí tem aqui a categoria, tem os desdobramentos. No caso, se eu vou mandar para uma escola do ensino infantil, eu teria que colocar dentro de equipamentos e material permanente. Isso. Isso para comprar alguma coisa que seja patrimoniada. Um computador, certo, um armário, um veículo, né? Então, sempre em equipamento e material permanente. Nós criamos um novo número, no caso, ou a gente vai citar esse número aqui, que é o... Não, dentro de equipamentos e materiais. Até no dia, depois, se for possível, eu posso até me dispor a vir aqui na Câmara e, de repente, ajudar, né, a Thaís, os senhores vereadores, a formalizar esse procedimento. Mas o mais fácil é nesse primeiro relatório, chamado Prévia do Orçamento da Despesa, que é um relatório que está bem no comecinho do projeto de lei, que tem todas as dotações. As dotações estão aqui. Então começa, a primeira página é a Câmara Municipal. Então esse aqui a gente exclui porque não tem nada a ver com a Câmara. Então é daqui da página 2 até a página 13. Então estão todas as dotações aqui, separadas por setor, né, e quanto tem inscrito para cada dotação. Então vou citar um exemplo aqui. Fundo Social. Tem material de consumo, R$87 mil de material de consumo para o Fundo Social para o ano todo. Tem 25 mil reais para despesas com pessoa física, ou seja, pessoas que não têm nota fiscal, não são empresas, pessoa física. De repente são as mulheres aprendizes, alguma coisa nesse sentido. Tem 75 mil para a contratação de pessoa jurídica. Então, está todo detalhado nesse relatório, todas as dotações. Aqui fica fácil da gente ver para onde eu quero direcionar, né? Nesse relatório, inclusive é mais fácil do que nesse relatório que o senhor está vendo aí. Certo. Né? Mas assim, outra dúvida. Bom, exemplo, na Pedrina eles precisam de um bebedouro cerca de R$2.600. Digamos que eu vou direcionar para a Pedrina R$3.000 dos meus 18 mil. Certo. Eu teria... A Pedrina daí teria que olhar. A Pedrina é uma escola de ensino fundamental. Isso. Então nós vamos ter que olhar dentro aqui do setor da educação. Tem o setor 7.1, é ensino infantil. São as creches e pré-escola. Tem o setor 7.2, ensino fundamental. Está aí. Está na página 5 desse relatório que eu estou mostrando para você. Né? Daí tem ali a penúltima dotação aí embaixo, a antepenúltima, que é um 44.90.52, que é justamente a dotação de material permanente e equipamento, que está com R$60 mil. Eu vou incluir aqui. Seria, no caso, os 3.068 mil. Aí, se os demais vereadores indicar na mesma dotação, você vai acrescentando. Isso. Maravilha. Então fica mais fácil da gente... Por aqui é bem mais fácil da gente ir. E teria que ser nessa dotação específica, porque senão pode ser que, de repente, os senhores vereadores
ponha numa dotação que está amparada com recurso do Fundeb. Não é recurso, é fonte 1. Nós estamos falando de recurso de fonte da prefeitura, fonte 1. Então tem que tomar só o cuidado que às vezes tem material permanente que é custeado com o Fundeb. Então nós temos que ver com cuidado para ver se a dotação que eu estou suplementando aqui é com fonte 1, que é o recurso da prefeitura. Legal. É interessante porque várias escolas, teve uma escola que pediu 35 ventilador, eu achei muito, mas a gente vai ter de fazer o levantamento e aí cada vereador vai pesquisar onde vai colocar e aí a gente vai ter de sentar e fazer isso junto. Eu acredito que... Tem que colocar nessa pasta permanente, é isso? a gente vai ter de pegar dentro da pasta, né? No caso que o Mário explicou, né? No caso, pode colocar qualquer quantia nessa pasta, permanente ou não? Tem uma... Pode, por material de consumo. Pode ter até os 200 mil se todos topassem, vai tudo para lá. Pode. Então agora acho que mais é a gente, os vereadores, sentar e conversar a respeito disso. Eu vi algumas coisas também, Mário, eu achei, aí o Divani colocou a questão da saúde, né? Eu vi 36 mil reais para serviço de higiene bucal. Eu achei pouco, né? Sim. 36 mil, você divide ele em 12, vai dar 3 mil, não dá, né? Hoje a nossa população não dá R$1 por cidadão, né? Aí eu não entendi muito, porque eu vou fazer essa pergunta para o Mário. Havia a parte de auxílio funeral, 73 mil reais de auxílio funeral. A gente divide, já dá até mais para a questão de higiene bucal, né? Eu falei isso, vou perguntar. É que esse valor de 36 mil reais é o valor que o Estado destina. É o Estado que destina esse valor, então tem uma dotação só para cobrir com a verba que o Estado. Deve ter uma outra dotação, que deve ser bem maior, que é o que a prefeitura destina de recurso dela. Entendeu? É que nós temos que separar as dotações por fonte. Então essa fonte de 36 é o que o Estado manda, que é o programa Sorria São Paulo. Né? O programa Sorria São Paulo, o Estado manda 36 mil, então eu ponho uma dotação de 36 mil. E a prefeitura com certeza põe muito mais com a fonte 1, fonte da municipal. Mais alguém? Alguém? Pois não. Eu aqui, ó. Pode. O Mário, esse auxílio funeral aí, para que seria esse auxílio funeral aí? Tem auxílio funeral? Auxílio funeral, 73 mil reais. Mas está com esse nome? Tá. Auxílio funeral? Isso. Olha, parece que eu não lembro disso. Não, mas eu não... Acho que eu não lembro disso. Pega, não, acho defunto. É 73 mil serviços funerários e cemitérios. Serviços funerários e cemitério. É o cemitério. É o cemitério ou no caso, o velório. Não, tem uma outra, 73 mil, tem uma parte... a manutenção do velório. E tem os 73 do mil, velório, que é auxílio... tanto daqui como de Jorge, e manutenção do cemitério. Ah, certo, entendi. Basicamente, o cemitério é pagar a conta de água e luz, depois alguma coisa de manutenção. Eu achei que era algum auxílio do funeral. Não, por isso que eu não é auxílio funeral, é despesa de manutenção. Eu acho que é a questão do auxílio, sim, Mário, a questão do caixão, essas coisas. Da lei municipal da assistência social, de auxílio eventual, é isso? Você está pensando nisso? Não. Eu fiz a anotação até, eu não trouxe o meu rascunho, mas 73 mil eu acreditava que seja destinado para a pessoa que não tem condição de pagar o funeral. Não. Achei que era isso. Não, porque daí isso não entra em despesa, né? Isso daí, a pessoa que não tem condição, deixa de arrecadar uma receita. Não que vai acontecer uma despesa. Né? Então, a pessoa não tem condição de pagar um funeral, ela vai ser isenta de uma receita. Nós estamos falando de despesa. Aqui é despesa. Então, a despesa que eu estou falando é com manutenção dos velórios e do cemitério. Entendi. Senhora. Presidente do Conselho de Proteção Animal, recém-criado pela
prefeitura. E tem a honra de ser uma da Silvia há 50 anos, que ela é a presidente da Associação de Proteção Animal da cidade. Algumas coisas. Nós concordamos com as prioridades que vocês falaram. Eu me sinto triste em saber que tem R$36 mil por dentista, dá R$1,20 por pessoa. Todos nós sabemos que eu não vou contar isso para ninguém lá fora, mas é triste. Outra coisa que um assunto tão importante como o orçamento 2020, não tem ninguém, nem aqui, não é? A decisão dos rumos da cidade, onde é que o dinheiro vai? Bom, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, que é o seguinte: ignorância. Né? Então, por favor, me ensine. Ignorar é não saber. Né? O Fundo de Proteção Animal, de onde vem esse dinheiro? Existe alguma dotação estadual que vem para a prefeitura? E, se sim, quanto que vem? Tem um valor, tem um percentual? Deixa eu terminar depois o senhor. Então é mais uma pergunta. Com relação ao Conselho de Proteção Animal recém-criado, são 8 pessoas, 4 membros da administração pública e 4 da sociedade. Para administrar R$5 mil por mês, por favor, a gente vai fazer uma reunião por ano, principalmente porque a gente acreditava que esse dinheiro vindo do fundo, que o conselho é diretor, ele gerencia, ele recomenda o uso do dinheiro. Já foi entregue para a prefeitura, pelo conselho, ideias, por exemplo, castração. Nós temos um problema seríssimo de procriação sem nenhum controle. Então, um programa de castração decente, tecnicamente bem realizado, com gente do ramo, com R$5 mil a gente não faz nada. Então, o conselho fica triste porque não vai ter o que gerir, que vai ter algo que, sabe, para onde colocar R$5 mil por mês? Enfim, é uma tristeza declarada. Uma outra coisa é com relação à ação da associação. A Associação ADAI, que eu acho que vocês já ouviram falar, juntou-se à prefeitura para lutar pela defesa e proteção animal. Gente, vocês não têm ideia do que está acontecendo. Quantos quilômetros nós estamos rodando para salvar um cão que está doente ali, lá e etc. Do bolso. E tem gente que joga na nossa cara porque a gente é da associação e tem que dar assim. Domingo, 20 para meia-noite. Este domingo, 20 para meia-noite, nos ligam de Jorge Wetter, que tem um cachorro machucado. E o cara me dá uma tremenda de uma catracada, porque eu disse: meu amigo, o que eu vou fazer? Faz o seguinte, leva o cão num tal lugar, no hospital X, que a gente paga. Não, mas para que serve a associação? Olha o nível de cobrança. Mas nós vamos continuar. Não se preocupe, a gente vai continuar, mas com R$5 mil. Programa de castração, de vacinação. A prefeitura, eu entendo, por favor, aumente a verba do dentista, aumente a verba do velório, mas o terceiro ponto, aliás, o quarto ponto é uma pergunta. Nós temos alguns contatos fora de Iperó e eu pergunto: se um deputado estadual quiser destinar parte da verba que ele tem para ele fazer o que ele quiser, ele pode mandar para o fundo diretamente ou vai cair numa conta que... Certo? É uma pergunta. Existe a possibilidade da gente conseguir uma dotação financeira de, por exemplo, de São Paulo, um deputado estadual, né? E vai entrar onde? Direto para o fundo, na grande
caixa financeira da prefeitura e etc. Desculpa, eu não conheço os salamaleques. Vocês sabem o que é salamalec? Eu não conheço esse ritual, então agradeço, presidente, a honra de estar falando com vocês. E vocês podem contar com a DAI, por enquanto, do dinheiro do povo. Tem nas zoonoses. É o que eu já falei, os vereadores estão aqui e eles são livres para mexer em qualquer dotação, que não seja de pessoal, de encargos e de manutenção. Pode transferir do valor. Legalmente sim. Legalmente existe. Agora, respondendo às outras perguntas, o dinheiro que está destinado hoje é municipal. É do IPTU, é do ISS, é do ITBI, não é dinheiro federal e nem dinheiro estadual. É dinheiro municipal. A primeira pergunta foi essa. 70 mil reais é pouco? É pouco, reconheço. Reconheço, pouco. Mas é aquilo que eu falei, é o primeiro passo. Os senhores também podem conversar com os vereadores e eles, de repente, destinar mais recursos para a associação. Pode, Então, conforme já foi falado, inclusive, dessa questão das zoonoses e dentro desses 200 mil que está destinado. Não sei se alguém deles quer destinar uma parte disso para o valor. Quanto ao valor da saúde bucal, o que eu já expliquei, esse valor é do Estado. O Estado repassa esse valor de R$1 e pouco que o senhor chegou ao município. O município aplica 5, 6 vezes mais do que isso, com verba própria do município. Então, a crítica acho que tem que ser feita ao Estado e não ao município, que nós só estamos repassando aquilo que o Estado passa para o município, que a gente inclusive sabe que é pouco. Sim, se o senhor soubesse o valor que o FNDE recomenda ou repassa por merenda servida aos nossos alunos, é cerca de 28 centavos por refeição. E agora aumentaram para 30 e poucos centavos por refeição, que é um recurso federal. Quer dizer, o município gasta 480 mil por mês, recebe 7 mil reais da União para custear a merenda. Gasta 280, 300 mil por mês com transporte de aluno, recebe do Estado 82 mil. O resto, prefeitura. Entendeu? Então, e fora várias outras questões que, se eu for ficar elencando o que o município tem de responsabilidade para arcar com recurso próprio e o que é repassado
tanto do Estado como da União, a gente vai ver o desequilíbrio que existe, e por isso, inclusive, é que o valor que foi destinado ao fundo municipal é de 70 mil, porque nós temos outras coisas muito assim, não digo mais importantes, mas que existiam prioridades, né? Transporte aluno, merenda, iluminação, tantas outras, exames, né? Igual eu já falei. Então, é tudo uma questão da gente ir se adequando conforme a necessidade vai se apresentando. Com relação ao deputado estadual, se o senhor consegue uma dotação, um valor com algum representante, sim, é possível, mas vai ser direcionado à prefeitura. Mas vai cair numa conta, uma conta específica de um convênio, porque todo convênio tem uma conta específica, ele não se mistura ao caixa geral da prefeitura, porque daí daquela conta é que vai ser destinado para o projeto que foi apresentado. Mário, por que não é implementada que foi publicada em 2005? Qual lei agora que eu não estou... A lei da zoonose. Ela foi sancionada pelo Marcão em 2005. Até hoje isso aí não... A zoonose é muito ampla. Não. A zoonose ela trabalha dengue, ela trabalha as epidemias. Ela não foca só no animal. A zoonose ela é muito mais ampla. Mas eu tudo bem, trabalhei tempo na saúde. Mas ela tudo não bem, foca você, só em uma coisa. Viu, Valério? Mas você não vê nada que passe para o povo, ao conhecimento do povo isso aí. Então, vem uma verba para a zoonose e é feita as campanhas, é feito toda a estrutura que é feita, essas campanhas que são feitas, tudo isso é dinheiro que sai da zoonose. Você vai fazer uma campanha contra a dengue, é da zoonose que sai. Você vai fazer uma campanha contra agora sarampo, é da zoonose, porque isso daí é zoonose. Eu acho que não é interessante. É só na área da saúde, também entra como zoonose. Não, mas acho que é interessante você dar uma olhada nessa lei aí, porque ela é bem abrangente com relação aos animais. Também. Ela é muito ampla, é isso que eu querer dizer. Eu não falei que ela excluiu os animais. Ela também está... A zoonose também entra os animais, sim. Ela inclui os animais, sim. Está dentro da zoonose. Agora, o que é gasto, como é gasto, acho que é uma área que vai poder estar falando com... É isso que eu queria saber dele, do recurso existente. A zoonose não é só animal, ela é muito mais ampla. As doenças, as epidemias, para você ter uma ideia, elas são controladas através da zoonose. Isso eu sei porque quando nós temos epidemias, a gente, na hora, aciona a zoonose. Aí, agora, como é gasto isso, como é feito isso, eu acredito até que o município tem que pôr dinheiro, porque o dinheiro que não dá para fazer toda essa estrutura. Eu não sei se eu estou errada, Mário. Eu acho, inclusive, que a zoonose, em certo momento, se confunde com vigilância epidemiológica e vigilância sanitária. Entendeu? E ainda agora, o que acontece? A Vera está aqui, ela que cuida da parte da escrituração da receita, ela até pode me auxiliar nisso. Vera, hoje existe vigilância em saúde. Não é isso? O que o governo fez? Ele reuniu vigilância sanitária e vigilância epidemiológica em um único item, que é vigilância em saúde, sem discriminar. Tantos por cento disso vai para sanitário, tantos por cento disso vai para epidemiológico. Simplesmente unificou isso em vigilância em saúde, não criou uma rubrica orçamentária que pudesse ser atendida nessa despesa, tanto é que a nossa despesa ainda é vigilância sanitária e vigilância epidemiológica, porque não existe uma função, a gente chama de função e subfunção dentro da contabilidade, específica para vigilância em saúde. Não existe isso. Quer dizer, eles criam uma coisa e não dão condições de você, de repente, adequar isso na sua realidade do municipal, né?
Eles simplesmente jogam lá um burocrata qualquer lá de Brasília, reúne o valor, se vira aí município, agora é vigilância em saúde. Até de repente a própria zoonose, como está às vezes intrínseca nesse próprio valor que a gente recebe hoje de vigilância em saúde. Né? Outra coisa, Mário, que eu queria perguntar, tem aqui R$405 mil para habitação em interesse social. O que seria essa habitação urbana? São várias dotações. Esse daqui é ainda uma parte do projeto Violeta, daquele projeto que começou na época do Marco, com a Secretaria de Habitação, para atender ali toda a infraestrutura do bairro Violeta, ali, que foram investidos ali com a pavimentação das ruas, calçada, esgoto, ainda é nisso aqui ainda, porque ali é de interesse social, por isso que o nome é infraestrutura de interesse social, ainda é um resquício daquele projeto de 2012, eu acho. 12, né? Que ainda não terminou ainda. Ainda tem um saldinho ainda para terminar de executar lá. Faltam algumas ruas, se não me engano, para executar. 2 ruas e um pedaço. 2 ruas, né? Então ainda é uma parte daquele convênio ainda. Mário, eu acho que era a mesma dúvida, era a minha próxima pergunta referente aos 405 mil. Em que parte do orçamento fica definido o total, fica preso e segurado ao aluguel social? Que parte fica? Do orçamento fica o valor que está estabelecido para gasto com aluguel social durante os 12 meses de 2020. Tem algum gasto específico no orçamento para isso? Não. Fica na Secretaria Fica dentro da Secretaria de Assistência. Eu queria registrar a indignação do senhor. Eu acredito que ela é, porque é um momento tão importante do orçamento do município. Dúvidas, nós temos um fator novo na casa, que esses R$200 mil, onde os vereadores terão aí destinando. E, lamentavelmente, essa casa deveria ser interesse de todos os pares. Infelizmente não estão presentes. Então eu sinto também uma falta de compromisso com umas causas mais importantes, que é o orçamento de 2020. Mas agradeço a presença dos vereadores, que comprometido se faz presente nessa casa, para que possa tirar dúvidas daquilo que a gente não pode levar para casa, e tantas coisas o Mário esclareceu, porque para nós é um fator novo. Então eu fico aqui também, registro o mesmo posicionamento. Cada vez que temos uma audiência, seja a audiência da saúde, eu sinto a falta dos pares, porque são questões que envolvem o nosso município. Eu acredito que às vezes essa falta de comprometimento só tem a perder o município que confiou, o cidadão que confiou aí o seu voto numa pessoa para representá-lo. Sinto a mesma situação do senhor. Informo ainda que as emendas apresentadas pelos vereadores e pela comunidade, em acordo com o artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, no prazo de 15 dias após essa audiência pública. Nós temos aí um período de 15 dias para que os vereadores, que a gente possa estar fazendo as emendas e trabalhando nessa questão. Outras emendas que, de repente, fora essa emenda, esses 200 mil, de repente, dentro do próprio projeto, se alguém encontrar aí, quiser fazer as emendas, é nesse período. Não havendo mais nada a tratar, tendo sido feito todos os esclarecimentos, declaro encerrada a presente audiência pública, da qual será lavrada a ata.